Na terceira reportagem da série Monumentos Tradicionalistas, a gente mostra hoje uma estátua que para algumas pessoas também simboliza Passo Fundo. Estamos falando do Teixeirinha. É só perguntar por alguns minutos que o nome dele logo aparece. Tem algum monumento aqui em Passo Fundo tradicionalista que lhe venha à memória, que a senhora tenha visto espalhado na cidade? O Teixeirinha. Teixeirinha também é um símbolo, né? Por que o Teixeirinha? Por causa das músicas do Teixeirinha, que é inesquecível. Ele nasceu em Rolante, mas adotou Passo Fundo como cidade do coração. É no canteiro central da Avenida Brasil, a principal da cidade, que foi colocada a estátua do cantor, que levou o nome de Passo Fundo em filme ou em música para além fronteiras. Seu Otaviano aproveita a sombra da pracinha. Ele não sabe cantar nenhuma música, mas sabe muito bem quem está representado na estátua. Eu conheço, ele já foi. Teixeirinha. O que o senhor sabe do Teixeirinha? Eu sei que ele era um cara bom antigamente. Era gente boa. Não sei cantar, não sei. Cantar não sei cantar, ele sabe. Mas o senhor ouviu bastante Teixeirinha? Muitas vezes. Dancei no baile dele. Teixeirinha morreu no final de 1985. A partir dos anos 80, a movimentação em torno do tradicionalismo impulsionou a cidade como a mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Em 1988, um projeto na Câmara de Vereadores propôs a construção do monumento. E em Passo Fundo vai surgir uma série de ações no final dos anos 80 que vão resultar na construção do Monumento ao Teixeirinha, que foi inaugurado em 91 e construído pelo artista plástico Paulo de Siqueira. Interessante observarmos que o Teixeirinha, o seu monumento, ele está usando uma bombacha. E é interessante observarmos também que durante a vida do Teixeirinha, tem estudos nesse sentido, inclusive, o Teixeirinha ele não esteve assim associado completamente ao MTG. Muitos membros do MTG classificavam o Teixeirinha como um cantor regionalista e não tradicionalista. Mas após a morte dele, ele passou a ser associado à figura do MTG na cidade. O lugar em que se encontra o monumento não foi por acaso. Claro, eu tinha uma casinha ali. Aonde que era? Parece que era ali, parece que é ali. Não tenho bem certeza, mas era por ali. Ou por aqui, não lembro mais. Ela foi colocada numa região importante da cidade, uma região central, próxima digamos assim, do centro histórico da cidade e também próxima do local onde ele residia na cidade. É bom lembrarmos que a música gaúcha de Passo Fundo foi um dos seus primeiros sucessos, né? E inclusive depois passou a ser uma espécie de hino informal da cidade, não oficial. E depois, logo em seguida, nos anos 60, ele lançou um disco chamado Saudade de Passo Fundo. E nos anos 70 ele até gravou um filme aqui em Passo Fundo, inclusive. Então, por tudo digamos assim, essa relação dele com Passo Fundo, as pessoas geralmente o veem na cidade com carinho. E, obviamente, daí o MTG vai associá-lo ao seu movimento pós-morte. Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do músico que não cantava o tradicionalismo gaúcho, mas acabou representando o Rio Grande do Sul de uma forma que ninguém imaginava. Quem fala sobre o Teixeirinha agora é o historiador Francisco, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem estudos que envolvem a interpretação histórica sobre a produção musical do artista. Esse cara é um verdadeiro especialista em Teixeirinha. O Teixeirinha começa a sua carreira artística como um cantor multifacetado. Como ele começa no rádio, ele não é um cantor afinado necessariamente apenas com a questão do tradicionalismo, que nem existia como tal na época, mas ele não fica restrito apenas à música gaúcha. Cantava seresta, cantava ritmos aqui do Rio Grande do Sul, mas também se inspirava muito nas duplas caipiras do interior de São Paulo, no samba, canção. E assim desenvolveu a carreira dele. Mais ou menos metade da produção musical total que ele gravou
não é de ritmos do Rio Grande do Sul e não é de temáticas do Rio Grande do Sul, embora uma outra metade, sim, é muito ligada a uma certa visão que se tem, ou que se tinha naquele momento, sobre o tradicionalismo. Por conta dessa miscelânea, ele acabou sendo mais envolvido em algumas polêmicas. Eu não diria que ele se envolveu, porque ele especificamente tinha o interesse de agradar o público dele e parece que tinha a fórmula disso. Essas polêmicas a gente pode situar, por exemplo, quando surge o nativismo no Rio Grande do Sul, no qual ele tentou, de certa forma, se inserir e foi rechaçado, e também na dinâmica dos CTGs. Embora alguns CTGs o acolhessem bem, dentre eles o CTG Lalau Miranda, aqui de Passo Fundo, em outros CTGs ele não era bem-vindo, fazendo um pouco a antessala do que depois a gente viveu com a chamada Che Music, aqui, uma música mais popular que os tradicionalistas mais tradicionais, por assim se dizer, diziam que não era uma representação do Rio Grande do Sul. O problema é que esse não representante do Rio Grande do Sul é o que mais representou, porque é o que mais longe chegou, então acaba sendo uma contradição nessa trajetória. O fato é que depois que o Teixeirinha morreu, ele acabou sendo bastante apropriado, então toda a linha de produtos que saem sobre ele, desde livros até a reedição dos seus filmes, os discos de coletânea, saem com uma nova visão do Teixeirinha, uma visão já muito ligada a essa questão das tradições gaúchas. Isso teve muita influência dos meios de comunicação, alguma influência do movimento tradicionalista, e hoje, praticamente, depois de 30 e poucos anos da sua morte, ele é visto como um representante do Rio Grande do Sul para todo o país, mas um representante muito ligado ao tradicionalismo, ainda que da raiz do tradicionalismo ele não seja assim considerado, né? Embora, só fazer uma ponderação importante, que os inventores do tradicionalismo, por assim dizer, situavam o Teixeirinha muito bem no espaço. Diziam que ele era uma música do gaúcho a pé, do gaúcho de pé no chão, digamos assim, esse gaúcho que tinha saído do campo para a cidade e que se identificava com uma cultura mais urbana, com essas questões mais ligadas à cidade mesmo.